Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa NX da Siemens. Vamos fazer agora a montagem final da Centrifugal Pump, a nossa bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto completo que nós vamos fazer agora. Eu tenho aqui a bomba que nós fizemos no tutorial passado. Eu tenho aqui em PDF os arquivos da bomba, está tudo detalhado aqui para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal, no vídeo que você está assistindo. Clique em mostrar mais e você tem aqui o arquivo em PDF para baixar. Eu tenho aqui também um arquivo de peças que está no formato AIGES e no formato XT, para você fazer em outras versões do NX. Então na versão 11, 10, 9 que você tem aí, as peças servem. Vamos voltar aqui para o NX. E vamos começar a fazer o nosso tutorial. Estou na tela inicial do NX, vou começar um arquivo novo, vou clicar em New. Vou selecionar Assembly, está em milímetros, vamos ver o nome no PDF. Então nós vamos fazer a montagem geral, então é Centrifugal Pump Assembly. Vamos voltar, então vou entrar aqui com o nome. Centrifugal Pump Assembly. Está na pasta de trabalho, vou dar OK. Ele abre aqui na tela de montagem já está aqui para acrescentar um componente. Eu não tenho nenhum componente aberto na tela, então não aparece nada aqui. Eu vou clicar aqui para procurar um componente, vamos trazer para cá a janela de novo. Vou clicar aqui em Open. E vou procurar um componente, então vou clicar aqui e trazer o Base Frame e vou dar OK. Então aqui o Base Frame vai ser o primeiro componente que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui lista absoluta a ancoragem. Eu simplesmente vou clicar aqui para aplicar a colocação da peça. Então aqui vou dar OK. Vamos levantar a janela aqui um pouco, está para baixo, então está aqui, vou dar OK. Vou confirmar aqui com Yes. Então ele deu a mensagem lá que vai colocar o componente na origem em que ele foi construído. Então vamos ajustar aqui o zoom. Então os planos que nós construímos aqui de origem está batendo com os planos do conjunto. E esta peça está fixa. Vamos vir aqui na árvore. Então esta peça, primeiro conjunto, está fixo. Se eu quiser aqui destravar, eu vou ter que editar aqui e deletar a restrição e fazer nova restrição. Então vou clicar no vazio, vou recolher aqui a restrição, vou apertar ESC. Então está colocada a primeira peça. Eu vou clicar aqui em Show and Hide, eu vou clicar aqui em Hide All e vou trazer aqui só o corpo de volta. Clicar em Bodies para mostrar o corpo. Vou fechar e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar agora o item 1, que é a nossa bomba. Então está aqui o item 1, Centrifugal Pump N32 por 125. Vamos voltar para o NX. Vou clicar aqui em Assembly. Vou clicar em Add Componente. Vou procurar aqui a bomba, clicar em Open e vou selecionar a bomba que nós fizemos no tutorial passado. Vou dar OK. Então aqui a bomba veio, ó, está todo ligado os planos. Eu vou clicar aqui em Show and Hide e vou esconder aqui tudo. Ó. Clicar Show Hide All e trazer o corpo de volta. Vou fechar. Então eu volto aqui para a janela para colocar o componente. Vou clicar em Move e vou mover aqui a minha bomba. Clicar nesse eixo, segurar e levar para cima. Vou soltar aqui em cima. Agora eu vou continuar aplicando restrições, então vou clicar aqui e voltar para Constraint. Está aqui por toque, alinhamento por toque. Eu vou mudar aqui para Prefer Toque. Eu vou girar aqui na janela do componente Preview, que está ligado aqui, ó. Então posso ligar e desligar o Preview principal e o Preview aqui do lado. Então aqui a janela de Preview para facilitar a montagem, ó. Eu vou girar aqui a vista. Está Prefer Touch, vou selecionar aqui esta face e vou selecionar aqui esta face da cantoneira. Então está aplicada a primeira restrição. Eu vou trazer aqui de volta o preview da bomba na janela, vou clicar aqui em Preview,
Então está deste modo a minha montagem. Eu vou continuar colocando restrições, vamos ver no PDF. Então aqui eu tenho uma restrição aqui de 15, ó, na face aqui da bomba com a face da cantoneira. Vamos voltar. Então vou clicar aqui, aproximar, vou clicar aqui em distância. Vou clicar aqui nesta face e vou clicar na face da cantoneira. Aqui a distância está com 55. Eu vou clicar aqui para 15, Enter. E vou clicar aqui em Cycle Last Constraint. Então vou clicando, ó, até ele ir na posição que eu quero. Então foi para onde eu quero. O 15 entrou para dentro, ó. Está desta maneira. Vamos virar aqui a vista direita, ó. Vamos clicar na janela principal e clicar novamente na vista. Agora sim, eu posso mudar aqui o zoom das duas vistas. É só você ficar na vista selecionada e mudar o zoom. Então está aqui 15. Ó. Está centralizado aqui minha bomba. No furo. Ó. É isso que eu quero. Eu vou colocar aqui mais uma restrição. Então eu continuo aqui restrição. Vou selecionar aqui Center. E vou selecionar aqui o Subtype para 2:2. Então eu vou clicar aqui nesta face da bomba, vou girar aqui e vou clicar aqui nesta outra face da bomba. Se você quiser fazer aqui na vista, tudo bem. Vou clicar aqui nesta face. Vou continuar, vou selecionar as duas faces aqui da cantoneira. Esta e esta daqui. Para colocar no centro destas faces. Então está colocado. A bomba está centralizada. Se eu girar aqui a peça, o furo aqui está centralizado. Então está aqui, ó, está colocado na posição que eu quero. Então está restrito a minha bomba. Tem 3 restrições. Vou dar OK. Então ele fechou a janela, ele escondeu a bomba. Eu vou clicar aqui para voltar, para mostrar novamente. Vou clicar aqui Show and Hide. Vou clicar Hide All. E vou trazer os corpos de volta. Clicar aqui para Show Bodies. E dar close. Vou clicar isométrico. Então minha bomba está deste jeito, está colocado. Se eu vier aqui em Constraint, as restrições estão aqui, ó. Eu posso editar aqui clicando com o botão direito. Posso fazer aqui edição dessa restrição, apagar ou fazer outra coisa. Então vou clicar no vazio, vou recolher o Constraint, vou clicar novamente isométrico, clicar em Fit e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3, que é o acoplamento do motor com a bomba. Vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar Add Componente. Vou clicar aqui para procurar. E vou selecionar aqui o acoplamento. Vou dar OK. Vou trazer a peça aqui, ó. Vou clicar aqui em Move. Vou clicar na peça aqui no eixo e levar próximo do que eu preciso. Vou clicar aqui neste eixo e subir com a peça. Vou deixar aqui do lado. Vou aproximar, vou voltar aqui na janela, vou clicar em Constraint, está aqui, vou clicar alinhamento por toque, eu vou clicar aqui na face da peça, então nesta face, e vou clicar aqui nesta face da peça. Então está na janela principal, está desta maneira, ó. Eu vou continuar aqui, vou clicar aqui mudar para Infer Center Axis. Vou procurar aqui na peça o eixo, passar aqui, pegar o eixo da peça, Centerline, clicar. E vou clicar aqui na ponta do eixo, vou confirmar aqui Centerline. E vou pegar aqui o Centerline do eixo, clicar nesse Centerline. Então está centralizado. Agora eu vou centralizar a chaveta. Então vou girar a vista aqui. Eu vou mudar aqui para Prefer Toque. Eu vou abaixar aqui mais um pouco, vou tirar a visão da janela principal da peça, vou clicar nesta face do rasgo de chaveta e vou clicar aqui nesta face do rasgo da chaveta. Então está posicionada, está centralizada. Eu poderia ter pego também o plano, seria a mesma coisa. Então aqui vou dar OK e vou trazer aqui de volta o acoplamento. Então vou clicar aqui para mostrar. Então está desta maneira o meu acoplamento. Vamos girar aqui o top. Então está colocado o acoplamento na bomba. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar em Show and Hide. Vou esconder aqui tudo e vou trazer de volta os corpos. Vou dar close. E vou clicar aqui para salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF.
Agora eu vou colocar o item 5, que é o motor. O motor, vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui em Open. Eu já tenho o motor colocado aqui na pasta. Eu peguei na internet, já coloquei ele arrumado aqui para usar. Este motor você encontra na descrição do canal para baixar. Ele está no formato PRT na versão 12 e está no formato AIGES para você usar em outras versões do NX. Então vou cancelar aqui o Open. Eu vou clicar aqui para adicionar componente. Então a janela aqui veio reduzida. Ó. Veio uma janela pequena, não está aparecendo aqui mais. Então é um padrão do NX. Eu vou clicar aqui no diálogo Options. Então aqui tem Less e More. Então se eu clicar no More, a janela fica completa. Ó. Esse é um padrão do NX. O menos fica uma janela reduzida com algumas operações. Então vou clicar aqui em Deixar More. Vou clicar aqui para procurar o motor. Então o motor está aqui, vou selecionar, vou dar OK. Então o motor veio para a tela. O Enable está desligado, o motor está colocado. O problema é que aqui está Snap. Ó. Então vou mudar aqui para WCS. Então agora ele aparece o motor. Ó. Então fique atento a isso aí. Quando estiver aqui Snap, você não vai ver o motor. Ele esconde. Ó. E quando estiver aqui WCS ou outra opção, ele vai mostrar. Então eu vou mover, ó, está em Move, eu vou clicar aqui e vou mover o motor para cá. Eu não preciso mover, eu poderia já pegar aqui e já fazer a restrição. Mas eu vou mover aqui para fazer mais passo a passo. Então vou subir o motor. Aqui está bom, eu posso girar também se quiser, ó, clicar aqui no eixo e girar o motor. Então vou deixar aqui mais ou menos próximo da posição. Vou mudar aqui para restrição, Constraint. Está alinhamento por toque. Eu vou clicar aqui e colocar Infer Center Axis. E vou pegar o eixo do motor aqui. Ó. Então vamos chegar mais perto. Então passei o mouse e vou pegar a Centerline. Vou clicar aqui. Então selecionou aqui, vamos confirmar. E vou pegar aqui a Centerline do acoplamento. Passar aqui e pegar a Centerline. E dar um clique. Então está alinhado o motor, ó, já posicionou o motor. Eu vou continuar aqui, vou mudar para toque, Prefer Touch, e vou selecionar aqui esta face do motor, do eixo do motor. E vou selecionar a face do acoplamento. Vou girar. Eu não vou me preocupar com o rasgo de chaveta aqui do motor. Teria que refazer toda a ponta do motor, não vou fazer isso nesse tutorial. Vou clicar aqui nesta face. Então está colocado, posicionado o motor. Eu vou continuar aqui, vou colocar mais uma restrição. Então vou clicar aqui em Show and Hide e vou ligar aqui os Datum Planes. Ó. Vou clicar aqui no mais, para aparecer os Datum Planes. E aqui também, ó, clicar mais aqui em cima também. E vou dar aqui Close. Então aqui na janela principal não apareceu o plano. E aqui no conjunto apareceu todos os planos. Eu preciso centralizar o motor, então vou mudar de tática aqui, vou usar aqui o Center. Vou mudar aqui para 2 para 2. Eu vou vir aqui na janela do motor, vou clicar nesta face aqui do motor. Vou girar a vista e vou clicar nesta outra face aqui do motor. Vou vir aqui na cantoneira, clicar nesta face. Vou girar aqui a base e vou clicar nesta face. Então ele vai centralizar o motor para mim, ó. Está centralizado. Eu vou clicar aqui OK, coloquei 3 restrições no motor, vou esconder aqui os planos, clicar Show and Hide, esconder tudo e vou trazer os corpos de volta, Show Bodies. Vou dar Close e vou clicar aqui Isométrico. Então está colocado o motor. Vamos girar aqui na vista direita. Então se eu aproximar aqui, ó, ele está faltando uma distância aqui para tocar a cantoneira. Então aqui vou clicar isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Então aqui eu preciso acertar aqui a altura da cantoneira para tirar essa folga aqui. Vamos voltar aqui na vista direita. Então tem uma folga para este motor. Ó. Então vou clicar aqui em Análise, vou clicar em Measure. Eu vou clicar aqui nesta aresta, vou girar aqui para isométrico e vou clicar aqui na face da cantoneira. Então eu tenho que aumentar a viga aqui 1.061. Então vou fechar aqui. É bom que aconteça isso para a gente editar. Então vou clicar aqui em Open.
eu vou abrir aqui o frame e vou dar OK. Vou clicar aqui Reopen. Então aqui na cantoneira eu vou vir aqui na navegador, ó, no Model History, e vou procurar aqui o sketch 11. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Então esse sketch aqui, ó, 11. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui Edit Parâmetro. Então ele girou minha vista, eu vou clicar aqui voltar para isométrico. Eu vou aproximar aqui dessa dimensão, vou dar 2 cliques e vou acrescentar aqui no final da dimensão, ó, mais 1.061 e vou dar Enter. Então ele atualizou a medida. Vou dar Close. Eu vou terminar aqui o sketch, clicar em Home e clicar Finish Sketch. Ele vai atualizar a viga, está atualizado. Eu vou fechar aqui, clicar em Show and Hide e vou tirar aqui o sketch. Dar Close. Vou salvar o meu trabalho. Vou vir aqui na montagem novamente. Vou girar aqui para a direita. Então agora tirou a folga. Está desta maneira, está correto. Vamos ver aqui na furação. Então na furação também está fora a dimensão. Eu preciso centralizar. Então a medida aqui, vamos medir novamente. Ó, Análise, Measure. Então eu vou passar aqui na face do furo e vou pegar a linha de centro. Eu vou clicar aqui na extremidade. Então peguei o centro. E vou vir deste lado. Da mesma maneira, eu vou passar o mouse no furo e vou clicar na ponta da linha de centro. Então a distância aqui está a 140. Vou fechar aqui, vou voltar na base e vou editar essa furação. Então vou clicar aqui e procurar o furo. Que furação que é essa? Então esse daqui, ó. Então vou clicar com o botão direito, vou editar parâmetro. Vou clicar aqui para Edit Section. Então a dimensão está aqui, ó. Está 70,2. Então vou mudar aqui para 70. 2 cliques aqui. Aqui é 70. Enter. 2 cliques aqui. Aqui é 70. Enter. Vou confirmar aqui a dimensão e vou terminar o sketch. Então agora está na dimensão correta. Está centralizado aqui a furação. Vou fechar aqui o role, dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. Vou vir em Home. Vou salvar o meu trabalho. Vou fechar aqui a base. Vou voltar aqui para o conjunto. Então agora está corrigido aqui a furação. Está no lugar correto aqui. Ele parece aqui que está fora porque tem uma folga aqui entre a base do motor. Ele é vazio. Mas está no centro, está centralizado. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a proteção. Então item 4, Pump Protection. Então esta proteção do acoplamento. Então aqui nós não fizemos ainda essa peça. Então eu vou vir aqui e vou fazer a peça. Então aqui é a última peça do PDF. O perfil está aqui, eu vou fazer a peça. Então vou clicar aqui, voltar para o NX, vou clicar em New, vou selecionar aqui Sheet Metal, vou entrar com o nome da peça. Então aqui é Pump Protection. Está na pasta de trabalho, vou dar OK. Então vou clicar aqui em Sketch, vou selecionar aqui este plano. E vou dar OK aqui na janela de Create Sketch. Vamos ver no PDF. Então eu vou fazer aqui este perfil ó, interno com as dimensões. Vamos voltar aqui para o NX. Então eu vou clicar aqui em círculo. Eu vou clicar aqui e fazer a circunferência aqui em cima. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha, perfil Z. Vou clicar aqui no quadrante, ó, pegar o quadrante. Alinhou com o centro do furo. Vou clicar, confirmar aqui ponto na curva. Então ele fica desta maneira, ó. Eu vou deixar aqui 270 e vou clicar aqui embaixo. Ó. Vou vir para a direita e fazer a linha. Vou apertar aqui ESC. Eu continuo em perfil Z, eu vou clicar aqui no quadrante novamente, ó, e vou fazer a linha. Então está horizontal ali 270, vou clicar aqui alinhado com a origem. Vou vir para a esquerda e vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou fechar aqui perfil Z.
Vou clicar em dimensão. Vou clicar aqui para ajustar o desenho. Clicar em Fit. Eu vou mudar aqui para radial. Vou clicar aqui na circunferência, clicar aqui dentro. Então este raio interno é 50, Enter. Então ele já ajustou minha figura. Eu vou continuar aqui fazendo dimensão, vou clicar aqui em ferido, vou clicar na origem e vou clicar no centro. Vou clicar aqui do lado. Então aqui essa dimensão é 160, Enter. Eu vou continuar aqui, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui embaixo. Esta dimensão é 50, Enter. Vou fechar aqui Close. Vou aproximar aqui minha figura, vou clicar no centro do furo e vou clicar na origem. Então eu vou selecionar aqui vertical. Então está centralizado aqui a dimensão. Eu vou continuar aqui, vou aproximar aqui deste endpoint, vou clicar no endpoint, vou clicar na origem. E vou selecionar horizontal. Então ele restringiu esta linha. Do mesmo modo aqui, eu vou clicar neste endpoint, vou clicar na origem e selecionar horizontal. Vou clicar aqui nesta linha, apareceu a seta vermelha, eu vou selecionar, confirmar aqui line e vou selecionar aqui igual. Então ele pegou este comprimento, está igualzinho o comprimento. Vou clicar aqui para cortar trim, vou cortar o arco aqui e vou dar close. Então meu sketch aqui está pronto, o perfil interno. Falta só esta medida, vamos confirmar. Então aqui é 50, está correto 160. Vamos voltar. Vou clicar aqui para Finish Sketch, vou clicar aqui para ajustar o Fit e vou salvar o meu desenho. Vamos ver no PDF. Então aqui a espessura da peça é 3.175, vamos voltar para o NX. Então a primeira coisa aqui eu vou definir a espessura da chapa. Então eu vou clicar aqui em File e eu tenho aqui Sheet Metal. Posso clicar aqui para arrumar a espessura. Também posso vir aqui em Menu, Preferências. E Sheet Metal está aqui também, Então tanto faz o caminho. Vou clicar. Então vou mudar a espessura aqui para 3.175. O raio de dobra também vou mudar para 3.175, que é igual a espessura. E aqui tem o fator de dobra, Ele está nesta dimensão. Se você precisar mudar, é só mudar aqui. Então vou dar OK. Vou clicar aqui em Contour Flange. Vou selecionar a curva que ele está pedindo. Olha a espessura que a gente colocou, está aqui, Está definido, eu não consigo mudar aqui. Então vou clicar no perfil aqui, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta outra linha. Então está selecionado todo o perfil. A dimensão aqui vamos confirmar no PDF. Então tenho 130, vamos voltar para o NX. Vou entrar aqui com 130, Enter. Então a medida aqui da largura está feita. Vamos ver aqui, eu vou girar aqui isométrico, vou clicar aqui em Front. Então aqui meu desenho, o perfil tem que ficar para dentro. Então vou inverter aqui o perfil. Vou clicar aqui, vou dar Enter e vou dar OK. Então o perfil foi para dentro do scatter, está aqui, do jeito que eu quero. Vamos girar aqui para isométrico. Eu vou clicar aqui em Análise, vou clicar em Measure, vou aproximar aqui, vou clicar nesta face e vou clicar aqui nesta aresta. Então o comprimento está 130, é o total. Vou dar OK, vou clicar aqui novamente isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer este furo aqui, com 6,6 e o centro de 80 está no meio da peça. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em Home. Eu vou vir aqui em More, em Feature. Vou dar um clique em More, vou clicar em Role. Eu vou clicar aqui e vou selecionar Sketch Section. E vou clicar aqui nesta face. Vou dar OK. E vou colocar os pontos. Então vou clicar aqui para ajustar a vista. Então vou colocar os pontos que ele está pedindo aqui, Specify Point. Vou clicar aqui, colocar um ponto. Vou clicar aqui e colocar outro ponto. Vou fechar aqui Point. Vou clicar aqui em Dimensão. Vou clicar aqui na origem. Então não consigo pegar a origem aqui da peça. Eu vou clicar aqui no plano e vou clicar no ponto. E vou clicar aqui do lado. Eu usei o plano como referência. Então aqui é 80, Enter. Vou clicar novamente aqui no plano e vou clicar no ponto. E vou clicar aqui do lado. Então aqui é 80 também, Enter.
Então não precisei fazer linha nenhuma aqui, ó. Eu usei o plano aqui, ó. Está definido aqui a dimensão, vou fechar. Eu vou clicar aqui no ponto e vou clicar aqui na origem. Ele não pega aqui a origem, eu não consigo pegar, ó, então vou dar ESC. Eu vou vir aqui no PDF, ó, então tem a dimensão de 65 da face. Vamos voltar. Então vou clicar em dimensão novamente. Vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar no ponto. E vou clicar aqui em cima. Então aqui é 65, Enter. Vou fechar dimensão. Eu vou clicar neste ponto, ó, ficou a seta, vou dar um clique. E vou clicar neste outro ponto. E vou selecionar aqui vertical. Então está alinhado, ó. Está feito o centro do furo. Vou terminar o sketch. Então ele volta aqui para a janela de furo. Eu vou mudar aqui para Screw Clearance Roller, que é folga para a rosca. E vou selecionar aqui a rosca. Então aqui é M8, eu vou mudar aqui para M6. O tamanho está aqui, ó. Então está normal H13. Se eu mudar aqui para Close, ó, ele vai mudar a medida aqui do furo. Ó. Vai ficar mais apertado ou mais folgado. Então vou deixar aqui normal. Está aqui o limite aqui passando o corpo. Ó. Vou colocar aqui um Till Next. Ele vai até o próximo. Está aqui com o chanfro. Ó. Está ligado o chanfro. Está subtrair. Vou dar selecionar o corpo e vou dar OK. Então está feito o furo. Ó. Está desta maneira meu furo. Vou clicar aqui para isométrico, vou clicar aqui Show and Hide, vou esconder aqui Hide All e vou trazer o corpo de volta, o body, Show Body. Vou dar Close. Vamos ver no PDF. Eu tenho aqui um chanfro de 5 por 45, vamos voltar. Então vou clicar aqui em Chamfer, aqui, ó, que ele tem aqui para fazer o corte aqui, então vou clicar em Chamfer. Vou entrar com a medida de 5, Enter, e vou selecionar os cantos. Então aqui eu posso fazer isso aqui, ó, vir aqui e colocar aqui Static Wireframe. Aí eu consigo enxergar todos os cantos, ó. Então vou aproximar aqui e clicar neste canto. Eu consigo pegar aqui sem girar a vista, ó, este canto aqui, ó. Então facilita o meu trabalho, eu não preciso ficar girando a vista. Então selecionei todos os cantos, vou voltar aqui para Shade with Edges. E vou dar OK. Então está feito aqui o chanfro. Está desta maneira. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar aqui em View. Vou clicar Edit Object Display. Vou selecionar tudo. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Color. E vou selecionar a cor amarela aqui para a peça, que é uma proteção. Dar OK e dar OK aqui. Então está colocada a cor amarela. Fique à vontade para colocar a cor que você quiser. Eu vou clicar em salvar e está pronto aqui a proteção. Eu vou voltar aqui para o conjunto, vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Add Componente, vou selecionar aqui a proteção, ela está aberta na tela, vou procurar aqui a proteção. Então está aqui, ó, Pump Protection, então já veio na tela, eu vou clicar aqui girar essa vista, ó. Vou mudar aqui para mover, vou voltar em Constraint, está aqui, vou colocar alinhamento por toque e selecionar Prefer Toque. Vou clicar aqui nesta face, ó. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta face da viga. Então está colocada a primeira posição, ele já alinhou aqui a peça, ó. Eu vou continuar aqui, vou colocar aqui em Fair Center Axis, vou clicar aqui no centro do furo, ó. Pegar aqui o Centerline do furo, está aparecendo aqui, vou clicar. E vou clicar aqui no Centerline do furo da viga. Então está centralizada aqui a peça. Eu vou continuar aqui. Vou clicar aqui neste outro furo. Continuo em Fair Center Axis. Então vou passar o mouse aqui e clicar no Centerline do furo. E vou clicar na Centerline deste furo. E vou dar OK. Então está totalmente restrita a minha proteção. Ele escondeu a proteção, vou clicar aqui voltar, vou clicar aqui para mostrar. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui o item 6789, que é porca, parafuso e arruelas. Então aqui o item 8 é uma arruela lisa, eu vou começar com ela.
é uma arruela lisa A13 para parafuso M12 DIN 125. Vamos voltar aqui para o NX. Então o DIN 125 ele pode ser também a 7089 ou a 7090. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui Reuse Libraire. Estou aqui no Reuse Examples. Vou clicar em DIN. Vou procurar aqui o washer. Então está aqui, vou clicar. Vou clicar aqui em Plan. Eu vou vir aqui na árvore que está mostrando as arruelas. Então vou vir até o fim e vou subir aqui, ó, na terceira linha aqui, ó. Então está aqui 7089. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar Edit to Assembly. Então ele mostra a arruela para mim na janela aqui do componente Preview. O tamanho aqui eu vou definir, eu vou clicar pegar 12. Está aqui por restrição, vou dar OK. Então aqui ele já vai para a janela de definir restrição, ó, e já me oferece aqui a linha de centro da arruela, ó, está selecionado. Então vou vir aqui na tela e vou passar aqui na face do furo e pegar a centerline do furo, dar um clique. Então ele já colocou uma restrição. Vou voltar aqui na janela, ó, ele está oferecendo outra restrição da arruela. Então é só clicar aqui nesta face. Ó. Está colocada a arruela, vou dar OK. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Essa mesma arruela eu vou usar aqui para fixar esse suporte. Então vou clicar aqui na arruela novamente com o botão direito, clicar Edit to Assembly para repetir a operação e praticar. Então aqui vou definir o tamanho, 12, está por restrição, vou dar OK. Ele já oferece aqui a restrição da arruela, eu vou vir aqui no furo, passar na face do furo e pegar a centerline. Vou clicar. Ele oferece aqui a face da arruela, ó, está desta maneira, então vou clicar aqui nesta face e vou dar OK. Então está colocada a arruela aqui também, ó. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou aproveitar aqui que estou colocando a arruela e vou colocar a arruela do motor também. Então tem aqui 12, 13, 14 e 15. Então a arruela do motor eu tenho aqui é uma DIN 126, ó, o item 13. Vamos voltar aqui para o NX. Então a DIN 126 está aqui, ó, pode ser também a ISO 7091. Então vamos voltar aqui para o NX. Então a ISO aqui 7091, eu descendo toda a lista aqui das arruelas, e essa segunda aqui subindo. Então vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar Add to Assembly. Então aqui ele fala aqui, ó, se eu abrir mais a janela, ó, está aqui, ó, DIN 7091. Então vou selecionar o tamanho, é 9, é M8 a rosca, desculpa, então o diâmetro é 9. Está aqui por restrição, vou dar OK. E vou colocar aqui no motor, ó. Então ele já ofereceu a face da arruela, vou clicar nesta face do motor. E aqui ele está pegando o centro da arruela, então é só vir aqui no motor, passar no furo e pegar a linha de centro do furo. E dar OK. Então está colocada a arruela aqui. Vou colocar outra aqui embaixo, ó, do mesmo jeito. Ó. Então vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar Edit to Assembly. Vou selecionar aqui M8. Está por restrição, vou dar OK. Então ele selecionou aqui a face da arruela. Ó. Eu vou vir aqui, vou dar um clique aqui nesta face. E aqui o centro do furo. Então vou passar no furo aqui e pegar a centerline. Está colocado, ó. Então ele subiu para cima a restrição, eu vou inverter aqui a posição, ó. Então veio para baixo. Vou dar OK. Então está colocado aqui as duas arruelas. Vamos aqui clicar na árvore e trazer de volta aqui, ó. Vamos clicar nessa. Então essa daqui ele não está aparecendo, ó. Ficou lá embaixo, ó. Ele deu um problema. Então vou vir aqui, ó. Vou aumentar a árvore. Aqui também, ó. Então na arruela aqui, o DIN M8, ó, eu vou vir na restrição e vou arrumar a restrição. Então é a última restrição. Ó. Então vou apagar essa restrição, vou dar Delete. Vou clicar aqui Assembly Constraint. Está por toque. O alinhamento está Prefer Toque. Eu vou clicar aqui na face da arruela. E vou clicar aqui na face da cantoneira. Então foi para o lugar certo agora. Corrigiu. Ó. Vou dar OK. Então está corrigido a arruela. Está colocado aqui as arruelas lisas que eu preciso. Então vou recolher aqui a árvore um pouco.
vou clicar aqui isométrico, vou clicar aqui Show and Hide, vou tirar aqui Hide Constraint e vou dar Close. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Os parafusos de fixação que eu tenho aqui é tudo DIN 933, ó. Só muda o comprimento. Então aqui o primeiro aqui, que é o item 9 aqui, ó, M12 por 40, DIN 933. Aqui na internet, ó, o DIN 933 é o ISO 4017. Então vamos voltar aqui para o NX. Então vou clicar aqui em Reuse Library. Eu estou em DIN, estou aqui em Skrill, estou em Hexhid. Então aqui esta segunda fileira de parafuso aqui do jeito que está aberta a minha janela, ó. Então esse Hexhid Screen Grades ABDIN aqui, ó, vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui Add to Assembly. Então ele veio aqui o padrão, ó, vamos aumentar a janela. Então aqui ele fala 4017, ó, DIN 4017. Vou selecionar o tamanho, M12. Vou clicar aqui selecionar o comprimento. Então aqui é 40. Vou recolher aqui a janela um pouco, diminuir. Está aqui por restrição, by constraint. Vou dar OK. Então ele vai para a janela de restrição e já oferece aqui a restrição do parafuso, ó. Então é só clicar aqui na arruela. Então ele colocou a primeira restrição e oferece a segunda restrição. Então vou passar aqui no furo da arruela e pegar a centerline. Então está colocado o parafuso, está desta maneira. Vou dar OK. Eu vou aproveitar que estou no parafuso, vou colocar outro parafuso aqui, ó. Então é o mesmo parafuso, ó. Vou clicar com o botão direito, vou clicar Add to Assembly. Vou selecionar aqui M12. O comprimento aqui é 40 e vou dar OK. Então vou clicar aqui na face da arruela e vou clicar aqui, passar no furo da arruela e pegar o centerline da arruela e dar OK. Então está colocado o segundo parafuso. Eu vou clicar aqui e vou colocar o próximo parafuso aqui, ó. Então aqui este parafuso, vamos ver no PDF, é o 10 e 11, ó. Então o 11 é um DIN, o 10, desculpa, é um DIN 933 M6 por 16. Vamos voltar. Então vou clicar aqui Add to Assembly. Vou selecionar aqui M6 e o tamanho aqui do M6 por 16. Está por restrição, vou dar OK. Então ele oferece aqui a restrição do parafuso, vou clicar nesta face. E a segunda restrição vou passar no furo aqui e pegar a centerline. Dar um clique e dar OK. Então está colocado aqui o segundo parafuso. Vamos girar aqui, ó, está desta maneira, ó. Eu vou colocar aqui o parafuso do motor. Então vamos ver no PDF. Então o parafuso do motor está do 12 ao 15. Então aqui o 12 é um M8 por 35. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar Add to Assembly. Vou clicar aqui M12, né? Vamos voltar a M8, né? Vamos confirmar, fiquei na dúvida. Então aqui o 11 e o 12, ó, M8 por 35. Agora sim. Então aqui é M8 por 35. Está por restrição, vou dar OK. Ele oferece a restrição do parafuso, vou clicar na arruela. E vou clicar aqui, passar no furo o mouse e clicar na centerline. E vou dar OK. Então está colocado aqui os parafusos, ó. Falta aqui uma arruela aqui na peça aqui, ó. Nós colocamos aqui, ó. Eu vou clicar aqui isométrico. Vou voltar aqui para a biblioteca. E vou salvar o meu trabalho. Eu vou colocar aqui duas arruelas lisas aqui embaixo, ó, que está faltando. Então vou vir aqui na árvore. Vou pegar aqui a arruela que nós colocamos, M12 está aqui em cima. Vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar Add Componente. Então a arruela está selecionada aqui, ele dá uma mensagem de alerta, eu vou ignorar. Aqui está, vou clicar em mover e vou voltar para Constraint. Então agora aqui está por toque, ó,
eu vou clicar aqui nesta face da arruela e vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Vou mudar aqui, vamos abaixar a janela aqui, ó. Então vou mudar aqui para Infer Center Axis. Vou passar aqui no diâmetro da arruela, clicar no Center Line, passar no parafuso, clicar no Center Line do parafuso. Então está colocada a arruela aqui. Vou dar OK. Vou clicar aqui, arrastar a janela, a arruela está aqui embaixo. Então vou trazê-la de volta. Então está aqui. Do mesmo modo, vou colocar outra arruela aqui, ó. Então vou clicar na arruela aqui, M12, com o botão direito, clicar aqui Add Componente. Então ele selecionou a arruela, vou ignorar essa mensagem. Vou clicar aqui em Move, vou voltar em Constrain. Está aqui em Infer Center Axis, então vou passar aqui no furo da arruela, vou pegar aqui a linha de centro, dar um clique. Vou passar aqui no parafuso, dar um clique na linha de centro do parafuso. Vou mudar aqui para toque, Prefer toque. Vou passar aqui na face da arruela, dar um clique e vou clicar aqui na face da cantoneira. Então está aplicada aqui a arruela. Eu vou dar OK. Vamos ver aqui onde está a arruela. Eu vou trazer aqui de volta, né? Clicar aqui, trazer de volta. Então a arruela veio, só que ela deu um erro. Ela veio aqui, ó. Está aqui do lado. Então vou vir aqui na última restrição que eu fiz, ó. Aqui está a face e aqui não está nada, ó. Aqui está pegando outra arruela. Então ela perdeu uma restrição. Então vou clicar aqui no vazio, tirar seleção, apertar ESC. Vou clicar aqui Assembly Constrain. Vou selecionar Prefer Toque Align. E vou selecionar aqui Infer Center Axis. Vou passar aqui na arruela, pegar a Centerline da arruela. E vou pegar aqui a Centerline do parafuso. Então agora ela veio para o local dela. Agora está correto. Vou dar OK. Então está tudo correto aqui, corrigiu. Está colocada a arruela. Vou clicar aqui Isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar agora a arruela de pressão aqui na bomba, na fixação da bomba e na fixação do motor. Então é um DIN 128. Eu tenho a 8 para parafuso M8 e a 12 para parafuso M12. Vamos voltar para o NX. Eu vou clicar aqui Reuse Libraire. Eu estou aqui em DIN, está selecionada a pasta DIN. Estou selecionado aqui o Washer e selecionado Spring. Vou clicar aqui nessa arruela, com o botão direito, vou clicar Add to Assembly. Então o padrão que ele me dá aqui é esse DIN 7980,3. Vou clicar aqui e mudar para 12. Está por restrição. Eu vou clicar aqui e vou reverter a direção, para a seleção aqui ficar na face de cima. Então eu fiz isso aqui antes, para não ter problema depois de ter que girar a arruela. Vou dar OK, está por restrição. Fui para a janela aqui de Constrain, então ele está pedindo aqui o Centerline da arruela, já está oferecendo. Eu vou vir aqui e vou clicar na Centerline do parafuso. Então vou clicar aqui nessa Centerline. E ele está me oferecendo a face de cima, porque eu dei o reverse lá, senão ia a face de baixo. Ele ia subir aqui na arruela. Então vou vir aqui e vou clicar nesta arruela. Então está colocado corretamente, vou dar OK. Eu vou colocar aqui outra arruela aqui nesta outro parafuso. Então vou virar na árvore novamente. Vou pegar aqui a última arruela que eu coloquei. Vou clicar com o botão direito. Vou clicar Add Componente. Ele dá uma mensagem de alerta aqui. Vou cancelar. Não interfere em nada. Vou clicar em Mover. Vou clicar em Constrain. Vamos abaixar aqui a janela. Então aqui está Prefer Toque. Eu vou vir aqui e vou selecionar esta face da arruela. Vou vir aqui na janela principal, girar a minha vista e vou selecionar esta face da arruela lisa. Então já colocou uma restrição, eu vou mudar aqui para Infer Center Axis, vou passar aqui no furo da arruela e pegar o Centerline. Cuidado para não pegar plano, tá? Senão vai dar confusão. Então vou passar aqui e pegar aqui, clicar aqui. Ele pegou o Centerline e vou clicar no Centerline do parafuso. Então está colocado. Vou dar OK. E vou ligar, né, que ele sumiu a arruela, então vou clicar aqui e vou clicar de novo. Então voltou. Então as duas arruelas estão visíveis. E vou colocar aqui a próxima arruela neste parafuso. Então vou voltar aqui o Reuse Libraire.
vou clicar com o botão direito, vou clicar Add to Assembly, vou mudar aqui para 8, está por restrição, eu vou inverter aqui também para ficar a restrição na parte de cima, ó. Então ele virou a arruela, eu vou dar OK. Ele está pedindo centerline, eu vou passar aqui no parafuso e pegar o centerline do parafuso. Agora está na parte de cima a restrição, está vendo? Não está embaixo, porque eu reverti a restrição. E vou clicar nesta arruela e dar OK. Então ficou correto aqui, ó. Vou clicar aqui isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar as porcas. Então eu tenho aqui uma porca DIN 934 M8, uma DIN 934 M6 e uma DIN 934 M12. Então é tudo DIN 934. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar aqui em recolher o washer. Vou clicar aqui em NUT. Vou clicar em XNUT. E vou selecionar aqui a DIN 934. Ó. Então aqui ele oferece para mim já a porca. Ó. Está aqui, ó, DIN 934. Então vou clicar com o botão direito, clicar Add to Assembly. Vou fechar aqui a janela de informação. Vou clicar aqui selecionar M12. Está por restrição. Eu vou mudar aqui reverter a seleção aqui, ó. Então ele vai ficar na parte de cima e vou dar OK. Vou aproximar aqui, ele está pedindo a centerline, ó. Então vou passar aqui e clicar na centerline do parafuso. Então já colocou uma restrição. Veja que a restrição aqui ficou na parte de cima. Então vou girar aqui a minha vista e vou clicar aqui na arruela de pressão. Então está colocada a porca, ó. Vou dar OK. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar a porca aqui nesta outra arruela. Então vou clicar aqui na porca novamente aqui. Clicar Add to Assembly. Eu vou reverter a direção para ficar para cima. Vou selecionar aqui M12. Está por constraint. Vou dar OK. Então ele pede o centerline. Eu vou vir aqui no parafuso, clicar na centerline do parafuso. Ó, passar o mouse e dar um clique. Veja que a restrição está em cima e vou clicar aqui na face da arruela de pressão. Então está colocada a porca. Vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. E vou continuar aqui, vou colocar a outra porca aqui de 8. Então vou vir aqui, clicar com o botão direito, clicar Add to Assembly. Vou mudar aqui para M8. Vou clicar aqui para reverter a direção para ficar em cima aqui da porca. E vou dar OK. Então ele pede a centerline, eu vou clicar na centerline do parafuso. E vou clicar aqui, note que ficou em cima. E vou clicar aqui na arruela. Então está colocada a porca, vou dar OK. Agora aqui falta a porca aqui de M6, ó. Então vou clicar com o botão direito, clicar Add to Assembly. Vou selecionar aqui a direção para ficar para cima. Vou clicar aqui selecionar tamanho M6. Está por restrição, vou dar OK. Então ele pede o centerline. Vou clicar aqui, passar no parafuso, clicar no centerline do parafuso. E a face, vou clicar nesta face da viga. Então está colocado. Ó. Vou dar OK. Eu coloquei todas as porcas. Vou clicar aqui isométrico. Agora só falta fazer o pattern. Vou clicar em salvar. Eu vou vir aqui em Show and Hide. Vou clicar aqui para esconder tudo, Hide All. E vou trazer aqui só os corpos. Ó. Então clicar aqui Show Bodies. Vou dar Close. Então o desenho ficou limpinho para mim. Então vou aproximar aqui, eu vou fazer este pattern. Então este pattern eu vou vir aqui no PDF, vou seguir aqui o frame, o desenho do frame. As dimensões estão aqui, ó. Então aqui é 70 mais 70, 140 por 70 aqui, ó. Vamos voltar para o NX. Então vou clicar Pattern Componente. Vou selecionar aqui Linear. Vou selecionar os componentes. Então vou aproximar aqui, vou clicar no parafuso. Vou clicar na arruela. Vou girar um pouco a vista aqui. E vou clicar nesta arruela lisa, na arruela de pressão e na porca. Vou voltar novamente à vista. Vou clicar aqui para especificar o vetor. Então vai ser deste lado. A direção aqui, a primeira direção, eu vou clicar e entrar com a distância. Ó. Então aqui é 2, a distância aqui é 70. Entre.
Então já está colocando um aqui. Vou clicar para especificar o vetor da direção 2, clicar neste vetor. São 2 itens e aqui é 140. Enter. Então vou inverter a direção aqui da direção 2. Ó. Então foi para o lado certo. Vou dar OK. Então está feito este pattern. Está aqui, ó, deste jeito. Ele mostra esse ícone do pattern aqui, ó. Vou continuar aqui, vou fazer o pattern neste parafuso. Então vou clicar novamente em pattern componente. Está linear, vou selecionar o componente. Então vou clicar no parafuso, vou clicar na arruela. Vou pegar essa arruela lisa aqui, eu consigo pegar aqui, ó. A arruela de pressão e a porca. Vou selecionar o vetor, clicar aqui, especificar o vetor, então é nesta direção. Vamos girar aqui um pouco, nesta direção. São 2 itens, a distância aqui vamos confirmar no PDF, então é 110. Vamos voltar. Então vou dar 2 cliques aqui, 110, Enter. Vamos ver aqui como está, ó. Então está vindo para este lado. Eu vou inverter a direção. Ele foi para dentro. Ele selecionou o componente, não está aparecendo aqui, ó. Eu não vou usar a direção 2, vou desmarcar, é só uma direção, agora apareceu, ó. Então agora está OK, vou dar OK aqui na janela. Vou clicar aqui isométrico. Vou clicar Show and Hide. Vou clicar aqui para esconder tudo, radial, e vou trazer os corpos de volta. Vou clicar Close e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer o pattern deste parafuso com a porca. Vamos ver no PDF. Então no frame aqui a distância é 160. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em pattern componente. Vou aproximar aqui, vou selecionar aqui o parafuso e a porca. Então vou clicar na porca, clicar no parafuso. Vou voltar aqui. Vou clicar aqui para definir o vetor. Vou clicar neste eixo do vetor. Está vindo para cá a distância aqui. Vamos confirmar no PDF, ó. Então é 160. Então vou mudar aqui para 160. E vou inverter a direção. Então foi para o outro lado, está OK. Está aqui, ó, do outro lado. Vou dar OK. Vou clicar aqui para isométrico. E vou fazer aqui a pattern do motor, ó, do parafuso do motor. Então vamos aproximar aqui. Eu vou clicar aqui em pattern componente. Vou selecionar o componente, vou clicar no parafuso, na arruela, na outra arruela aqui embaixo, na arruela de pressão e na porca. Vou especificar o vetor, clicar aqui, vou clicar no vetor. Vamos girar um pouco para ver melhor. Então aqui neste vetor, são 2 itens deste lado. Então vamos ver no PDF. A distância aqui é 70, né, que a gente alterou. Então é 140 por 100 aqui. Vamos voltar. Então aqui é 140. Eu vou usar a direção 2, vou clicar aqui. E vou clicar aqui o vetor. Então vou clicar neste vetor. A distância aqui é 2, é 100. Eu vou inverter aqui a direção do vetor 1, ó, da direção 1 para o outro lado. Foi para dentro. Então está desta maneira a minha montagem. Está OK. Vou aplicar o pattern. Vou clicar aqui e girar para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou vir aqui no navegador, clicar aqui para voltar para as peças. Ó. Então a restrição está tudo OK. Eu vou recolher a restrição. O pattern fica aqui em cima, então eu vou ampliar o pattern. Então os patterns estão aqui, ó. É só clicar com o botão direito e editar. Ou deletar se for o caso. Eu tenho aqui também, ele está aparecendo aqui esse ícone na tela, ó, que é do pattern. Ó. Esse ícone é um padrão aqui retangular. Quando for circular vai ter um padrão circular. Então eu posso esconder aqui se eu quiser. Ó. Clicar com o botão direito e clicar aqui para suprimir. Ó. Então ele esconde o ícone. Né? Clicar aqui, clicar para suprimir. Então ele vai esconder esse ícone na tela. Suppress. Clicar aqui, clicar em Suppress. Então escondeu os itens. Vou clicar aqui no vazio, apertar ESC. Vou clicar Show and Hide. Vou clicar aqui Hide All. E vou trazer só o corpo. Clicar para mostrar o body. Dar OK. Então está desta maneira meu conjunto. Vou clicar aqui isométrico. Então aqui está feito a montagem final da bomba centrífuga.
Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe e se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esse compartilhamento, essa curtida e inscrição é muito importante para mim, pois assim eu poderei continuar a fazer mais tutoriais. Obrigado, até o próximo.